Uma ótima quarta-feira a todos. Como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula hoje de matemática, livro página 74, ponto de chegada. Então, nós vamos ver atividades que a gente já aprendeu no capítulo, tá? Complete corretamente os quadros abaixo. Medidas de comprimento, unidade de medida, o símbolo e depois quanto que vale, tá? O quilômetros, ó, já tá feito completo a tabela, tá? O quadro aqui, ó. Quilômetro, o símbolo do quilômetro que a gente usa é o km e o quilômetro equivale a 1.000 metros, tá? O que é o m aqui, a medida de comprimento? É centímetro? É milímetro ou é metros? Então, você vai colocar aqui, escrever, tá? Centímetros, como que é o símbolo do centímetro? Vocês vão colocar aqui, tá? Agora, vamos ver a medida de massa, unidade de medida. O T, o que significa o T mesmo? Tonelada. E quanto que é uma tonelada? Vamos ver? A tia vai falar 1.000 quilos, então 1.000 kg, tá? Agora aqui vocês vão completar sozinhos. Quilogramas, qual é o símbolo do quilogramas? Então, quilogramas é 1.000 gramas. E o G, o que é o G? Vocês vão escrever aqui para ti. É grama, é quilograma ou é tonelada? Agora a medida de capacidade, que é o litro, tá? Unidade medida, litro. Qual é o símbolo, a letrinha que a gente usa no litro, tá? E equivale, 1 litro equivale a 1.000 ml, certo? Página 75, onde encontramos informações numéricas? Os números fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e nos ajudam a entender as situações. Encontramos informações numéricas em vários lugares, nos noticiários da TV, nos jornais, nas revistas, nos rótulos, nos cartazes, nos panfletos de promoções ou nas embalagens dos produtos ou objetos. Em cada informação, os números podem ter utilidades diferentes, podendo indicar a quantidade ou medidas, por exemplo, tá? Nos jornais, os números podem nos informar o resultado de uma pesquisa, dados sobre uma cidade ou sobre uma pessoa. Nos cartazes, para que é utilizado o número? Os números podem aparecer para informar o horário, a data, o preço do ingresso de algum evento, tá? Já nas embalagens e nos rótulos, os números informam a quantidade de produtos, o prazo de validade, o valor nutricional, o telefone do serviço de atendimento ao cliente e muitas outras coisas, tá? Aqui nesse cartaz aqui, aonde você está vendo que está sendo utilizado o número? Aqui, nesse outro aqui, ó, nesse panfleto aqui, aonde está sendo utilizado? Para que está sendo utilizado o número? Tá? Hora de praticar. Marco Antônio foi ao mercado e comprou 3 quilogramas de carne bovina e 5 quilogramas de legumes e frutas. Qual foi a quantidade total de produtos em gramas que Marco Antônio comprou no mercado? Somando todos esses quilogramas, qual foi a quantidade de quilos que ele comprou no mercado dos dois produtos, tá? Observe no quadro abaixo a quantidade de agasalhos doados por 4 amigos a uma creche. A Ângela doou 23, Danilo 18, Júnior 36, Veruscas 25. Quantos agasalhos Júnior doou? O Júnior doou 18, 23, 25 ou 36? Vamos observar aqui a quantidade, tá? Do Júnior, certo? Vamos ver um gráfico agora, tudo que a gente já aprendeu. Tabela a gente aprendeu, quadro, agora gráfico. O gráfico abaixo apresenta as vendas de água mineral no supermercado Pague Leve, separadas pelo tipo de embalagem. Ó, um copo que tem 200 ml, a quantidade vendida foi de 100. A garrafinha pequena de 500 ml que tem quantidade vendida foi 200. A garrafa grande de 1 litro, a quantidade vendida foi 100. E o garrafão de 20 litros, a quantidade vendida de água foi de 50, tá? De acordo com esse gráfico, a água mais vendida está em
copo, garrafa pequena, garrafa grande ou no garrafão? Veja no quadro abaixo os preços das mensalidades dos 4 cursos oferecidos em uma escola. Tá aqui, ó. Vocês vão observar, tá? E para poder responder a perguntinha aqui, da número 4. Número 5. Veja a quantidade de tinta que Jairo comprou para fazer um serviço de pintura. A tinta aqui, ó, essa tinta verde aqui tem 5 litros. A vermelha tem 8 litros. Qual foi a quantidade total de tinta comprada por Jairo? Então, vocês vão somar. 5 litros mais 8 litros, certo? Atividade 6. Vamos lá para a atividade 6. Página 78. Gabriel fez uma viagem que durou 2 dias. No primeiro dia, ele percorreu 437 quilômetros. E no segundo, percorreu 353 quilômetros. Desculpem, gente. Quilômetros. Quantos quilômetros Gabriel percorreu nesses 2 dias? Então, vai ter que somar 437 mais 353, tá? Letícia utiliza 600 gramas de farinha para fazer um bolo. Quantos quilogramas de farinha são necessários para fazer 5 bolos iguais a esse? Então, vai ser 600 vezes 5, ou 600 somados 5 vezes, certo? Fernando percorre diariamente, no dia a dia, a distância de 6 quilômetros de sua casa até a escola. Qual a distância em metros que Felipe percorre para ir à escola? Tá? O Fernando percorre 6 quilômetros, tá? E a distância em metros que Felipe percorre para ir à escola, tá? Então, você vai transformar esses 6 aqui em metros do Felipe, certo? Ana Frávia ficou responsável pela barraca de doces de uma festa junina. Ela construiu o gráfico abaixo com os dados de quantos doces foram vendidos durante a festa. Aqui, ó, quantidade vendida de 0 a 30. Vendas de doce: brigadeiro 25, cocada 15, paçoca 10 e pé de moleque 20. De acordo com o gráfico, qual foi o total de doces vendidos na festa? Então, vocês vão somar todos esses doces, tá? Para poder responder. Uma régua mede 20 centímetros. Quantas réguas desse tamanho são necessárias para formar 1 metro? 1 metro? Quanto que é 1 metro? Lembra que a gente explicou? Quanto que é 1 metro? Equivale a quanto 1 metro? Volta lá. Aí vocês vão poder responder essa perguntinha aqui, certo? Daqui a pouco eu volto com a nossa segunda aula do dia.